O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre Mulheres Negras, por uma cultura antirracista, com Jaqueline Barretos, historiadora. Eu sou Jaqueline Santos, sou ex-beneficiária do Bolsa Família, filha de uma liderança comunitária e hoje estou como assessora de uma parlamentar dentro do Congresso Nacional. Sou mestre em educação, tive minha primeira graduação foi em 2013. Então, já são 10 anos aí, mais um pouquinho, quase 15 anos de formada. Então, mesmo aparece um pouco jovem, mas a gente tem uma trajetória gigantesca dentro da academia. Eu trago na dissertação sobre a interseccionalidade, né? E aí é muito engraçado que se na minha dissertação a interseccionalidade era uma categoria analítica, né? Eu tenho dito que na política ela virou uma categoria de sobrevivência. Né? Porque o parlamento ele não deixa ainda de ser um espaço branco, elitista e ceticista. Então, estar dentro daquele lugar, tanto como assessora, quanto a gente fazer assessoria de parlamentares negras e indígenas, também é um espaço de não lugar, é uma estratégia de sobrevivência todos os dias. E somente na luta coletiva a gente vê que a gente somos mais fortes. Trabalhar com a deputada Jaque, tenho dito assim que é uma mistura, né? Que a gente fala que existe vários Brasis, né? Que aí tem um texto agora que já foi lançado pelo Felipe Nunes, que é um pesquisador, cientista político, que aí vai falar que é o Brasil no espelho. Se a gente tem vários Brasis, a gente tem que pensar a política pública não só de uma forma universal. E aí estar dentro daquele espaço é pensar e é fazer com que as políticas públicas ela tenha cor, tenha raça e tenha classe. Então, é pensar na classe trabalhadora, é pensar nas mulheres e é pensar na população negra. E aí a gente vai vendo que existem várias violências simbólicas lá dentro, né? Então, eu tenho visto que é um misto ali, né? Ainda que se na dissertação, se na pesquisa a gente vai fazendo algumas análises, estar dentro da Câmara, essas distorções sociais, elas ficam ainda mais nítidas, né? Porque a gente vivencia a violência simbólica, o apagamento das pautas, a disputa por recurso, a subrepresentação, mas ao mesmo tempo a gente vê a potência das mulheres negras quando elas ocupam determinados espaços de poder. Há um misto, assim, né? Quando a gente vai falar sobre a questão racial para a população negra e para a população indígena. Há um apelo muito grande internacional em colocar os povos indígenas ainda como vulnerável, né? Ou se pode salvar, né? E aí a população negra fica escanteada, então há um apelo social, um apelo político para proteção desses indígenas, né? E quando eu estudei um pouco mais, quase 9 anos, essa população, eu estudei um pouco sobre a questão da educação na fronteira. E aí é um estado falando que a responsabilidade é de outro estado. Então, existe também essa negligência de colocar como quem é o responsável
políticas públicas ou acesso à justiça, acesso mesmo a viver, a sobrevivência dessa população. Então, é um misto entre responsabilidade e até mesmo a infantilidade, né, dessa população. Então, assim, lá no meu estado, a gente tem a terceira maior população indígena do Brasil, que são os Guarani e Kaiowá, e são essa população que está em maior conflito agrário, né? Não é nem agrário, é territorial, conflito de campo, porque existe uma cultura tradicional que é de migrações, e aí o agronegócio chegou no estado, e aí foram colocando esses indígenas às margens e deixando eles sem acesso a até mesmo água potável. Eu sou fruto dessas políticas, né? Assim, como eu disse no início, né? Eu sou filha de uma militante comunitária, então que o único acesso à mudança social seria pela educação, porque a minha mãe não teve acesso à educação, ela estudou até a terceira série, o meu pai não tem nenhum tipo de educação formal, né? E aí a gente vai fazendo alguns estudos, né? E aí eu sou figurinha carimbada, a minha diva é a Bell Hooks e ela vai falar sobre outras possibilidades de conhecimento. E aí você ter paralelo entre o conhecimento tradicional e o conhecimento acadêmico faz com que as mudanças aconteçam de fato. Ao inserir as tecnologias dentro das comunidades, a gente vê, sim, não é porque eu estou tendo acesso à tecnologia que eu vou deixar a minha cultura de lado. Então a gente faz uma mescla, é trazer os saberes tradicionais e os saberes, o que a gente diz formal, né? Ou até mesmo o que as pessoas falam, que os saberes clássicos, né? Que isso é muito ruim na hora que a gente escuta falar o que é clássico, o que é não clássico, que é, como fala, saberes que não, como se a gente fosse categorizar, assim, um é mais importante e outro é menos importante no nível de escala de educação. Então, é a gente colocar os saberes em patamar ao mesmo nível, né? Então, é pensar que existe educações distintas, que o Brasil é plural, é múltiplo e é diverso. E aí que não existe um saber universal. Quando você, assim, não sei se todo mundo teve a oportunidade de visitar a Câmara ou o Senado, mas a hora que a gente entra naquele espaço, você vai vendo pessoas e vai vendo pessoas. Normalmente são homens, e aí determinados lugares, né? Você vai ver a maioria das assessorias negras são de parlamentares negros e a maioria das assessorias mulheres que não são secretárias. E aí a gente tem que fazer esse recorte, porque a maioria das mulheres hoje da Câmara fazem serviços administrativos. As articuladoras políticas, tanto no Congresso ou quanto dentro dos territórios, são particularmente, majoritariamente por homens. Então, quando uma mulher adentra ao processo legislativo como mandatária, ela normalmente ela se cerca por outras mulheres por entender as suas pautas e até mesmo uma visão política, que a política pública, ela tem que chegar na ponta e para aquelas pessoas que devem ter o acesso. E na grande maioria hoje, o SUS, a maioria das de atendimentos são de mulheres e mulheres periféricas. Então, quando as nossas parlamentares, e hoje a gente tem a maior bancada de parlamentares do PT, essas políticas públicas, elas estão sendo voltadas para essas mulheres. Quando a gente dá uma rodada pelo Congresso, né, a gente vê que a maioria das pessoas que se encontram naqueles espaços são pessoas hegemônicas, né? Que seria um homem cis, branco. Então, é um padrão, assim, que a gente vê que os espaços de poder ainda concentram determinados tipos de pessoas. Mas eu não estou aqui fazendo um juízo de valor sobre quem deveria estar, quem não deveria estar nesses espaços, porque historicamente a gente sabe que viemos de uma cultura de 300 anos de escravidão, 300 anos de mão de obra por pessoas que foram escravizadas. Então a gente não pode dizer que não construímos esse Brasil e simplesmente negar esses espaços é ainda mais forte, é falar que as estruturas sociais elas ainda deveriam continuar as mesmas, né? E as nossas parlamentares hoje temos a maior bancada de mulheres na Câmara.
Então, isso é histórico e é pensar também que essa maioria de bancadas na Câmara tem muito a ver com as cotas de gênero no processo eleitoral. E a gente não devemos perdê-las, né? Então, a gente fala assim, que cotas não é só a questão racial. Então, as cotas, em vários momentos sociais, elas são importantes. E também não tivemos só cota também agora para gênero ou raça. A gente também teve cota para gente branca. E eu acho que muita gente não sabe que isso existiu no nosso Brasil. E até mesmo para pessoas ricas, né? E aí a gente fala para construir uma cultura antirracista, a gente deve reconhecer que as desigualdades existem como parte da estrutura. E quando pautamos políticas públicas, elas têm que ter o recorte de gênero e cor. Quando defendemos o direito da trabalhadora, quando damos visibilidade às nossas intelectualidades e quando ocupamos espaços historicamente negados a nós. Eu sou historiadora, né? Então, tipo, é vivenciar a história do Brasil, assim, é sentir o cheiro, viver, e aí, tipo assim, é um misto de várias emoções. Tem dias que eu saio daquele lugar arrasado. Sim, a última vez que eu falei assim, não quero mais voltar. E aí foram o dia que a gente fez uma votação, e aí eu presenciei as deputadas por mais de 8 horas defendendo o PL da pedofilia. E aí eu ouvi homens falando sobre nós, mulheres, como nós deveríamos nos comportar. E aí, tipo assim, a gente lê muita coisa, a gente teoriza muita coisa. E aí, em alguns espaços fora do microfone, as violências que as mulheres, naquele momento, as parlamentares sofreram, e isso, assim, é cotidiano, né? É muito doloroso mesmo. Mas aí eu fico assim, a gente fui para terapia, conversei com algumas amigas, e essa vivência não é só minha, né? E é mesmo, é resistência dentro daquele espaço, porque eles querem nos amedrontar, eles querem que a gente não esteja naqueles lugares, eles querem controlar os nossos corpos e até mesmo o que a gente pensa. E isso, assim, é resistência pura, sabe? Porque não dá para falar de democracia sem as mulheres negras nesse Brasil. Somos a maioria da população. Então, se a gente precisa falar de política, se precisamos fazer políticas públicas, tem que ser com a participação das mulheres. Hoje a aula foi sobre Mulheres Negras por uma Cultura Antirracista, com Jaqueline Barretos, historiadora.